Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje é dia 17 do mês de agosto. Eu vou estar aqui fazendo uma revisão do texto O Preconceito Racial. Essa atividade está no livro Mais Pai, que, como vocês podem ver, é a atividade 8, tá bom? Então, ele faz primeiro essas indagações aí em cima. Cada pessoa tem sua opinião acerca das coisas. Então, cada um de nós temos a nossa opinião acerca das coisas. Uma das suas opiniões, ela é mais formulada, mais conceituada, outras não. Outras é baseada mais no senso comum. Então, qual é a sua opinião em relação ao preconceito racial? Preconceito de raça. Negro, branco, e vai. Índio, caboclo. O que você acha de algumas pessoas que são diferentes de você, tanto fisicamente quanto em relação ao pensamento? Pessoas que pensam diferente de vocês em determinado assunto. Você respeita a forma dessas pessoas pensar? Você concorda com ela ou tenta pensar igual a ela, porque às vezes você tem até uma amizade com essa pessoa, mas aí você não quer perder a amizade e aí se alinha à forma de pensar dela? Ou você mantém a sua forma de pensar? O que você faz quando conhece pessoas diferentes de você? Então, são questões para a gente parar um pouco e refletir. Nós não precisamos pensar igual a ninguém para se alinhar a essas pessoas. Veja que já é uma opinião minha. Porém, dentro de um conceito com mais maturidade, né, com mais estudo. O que nós temos que fazer quando a gente discorda de alguém? Escuta o que a pessoa tem a dizer. A primeira coisa é escutar o que a pessoa tem a dizer. Depois de escutar, aí você pode dizer assim: olha, eu concordo com a sua forma de pensar, ou eu respeito, não concordo, eu respeito a sua forma de pensar, eu tenho um maior respeito por você, porém eu tenho uma outra forma de pensar a respeito disso aí que você está falando. Então, com respeito também, a gente pode também discordar da outra pessoa, para não virar um conflito, para não virar uma teima, ou virar uma briga, ou até uma intriga, né? Agora, por exemplo, nós vamos entrar em uma questão política. Nesse ano a gente tem eleição. Cada pessoa tem o seu partido, seu candidato. E o motivo por escolher esse ou aquele candidato. Porém, a gente tem que respeitar a escolha de cada um, mesmo que a gente não concorde, porque às vezes a gente pensa diferente, cada um tem o seu candidato, mas ninguém vai brigar, ninguém vai perder a amizade por causa de político. A gente tem que saber aceitar a forma de pensar da pessoa, mesmo que não concorde, tá bom? Então, é naquela base, eu respeito, porém tem outra forma de pensar, e as amizades continuar, né? Nada de estragar a amizade porque a gente pensa diferente da outra pessoa, tá bom? Então, vamos para o texto. O preconceito racial. O preconceito racial, ou seja, o preconceito de raça, é um dos problemas mais falados até hoje e um dos mais fortes. Então, os mais falados e um dos crimes mais fortes é o preconceito de raça. As leis que existem contra o preconceito racial parece que não fazem muito efeito. Ou seja, é em vão. Existe a lei,
Mas essa lei não funciona. Não faz muito efeito. Quer dizer o quê? Não funciona. É uma lei que as pessoas gastaram tempos e tempos debatendo, criar uma lei, mas em vão. Elas não funcionam. Verdade? A pessoa comete um crime contra outra pessoa, porque a pessoa é negro, seja lá o que for. A pessoa é denunciada, vai, paga uma fiança, solta. Né? Então, é coisa da gente repensar nossos valores, para até não surgir um constrangimento, né? Afinal de contas, ninguém gostaria de ser menosprezada. Então, pois assim mesmo, ele continua existindo, ou seja, o preconceito continua existindo. Por isso que tá aí, as leis não fazem muito efeito. Então, essa palavra aí não faz muito efeito porque o preconceito continua existindo. Então, isso é uma das coisas mais injustas que tem. Julgar, qual é a coisa mais injusta? Julgar o outro apenas pela cor. Você julgar uma pessoa pela cor é a coisa mais injusta que pode acontecer, de acordo com o texto, né? Quem acredita nas leis de Deus, que dizem que todos nós somos iguais e que todos nós somos irmãos, mesmo assim julga os outros pela cor. Olha, eu acredito na lei de Deus. Eu, entre aspas, viu? Uma pessoa acredita na lei de Deus e fica julgando as pessoas pela cor. Será mesmo que essa pessoa acredita na lei de Deus? Será que Deus veio para o bonito, para o branco? Né? A gente vê, quem conhece a palavra de Deus sabe que Deus, ele veio para amar, ensinar a gente a amar, para que a gente não pratique injustiça, porque Deus é justo. E se ele é justo, quer que também nós sejamos justos. Vamos lá. A maioria das vezes são os brancos que jogam pedras. A maioria das vezes são os brancos que jogam pedra e tá entre aspas, nos negros, só porque acham que são superiores. Essa história de jogar pedra aí, ou seja, que critica, que causa injustiça, causa preconceito. É através da língua, né? Pegar uma pedra e jogar, não. É a língua mesmo, viu? Por ter muitos negros morando em favelas ou por terem seus antepassados como escravos, o que os leva a julgar seus irmãos. Essas pessoas aí, né, julga os negros pela situação financeira, situação econômica que eles vivem. Pelas cor, pela cor, e falam que age como se os negros não fossem seres humanos, não tivesse sentimento. Quem tem preconceito não aceita viver ou respirar o mesmo ar do negro e acha que está certos. Assim, eles não ficam com medo da lei por se acharem superiores, mas na verdade apenas pagam para não ser preso. E aí, como fica a justiça? Dá para a gente acreditar nela? Confiar? Essa é uma pergunta que vamos fazer para o resto da vida.
Existe também o preconceito racial dos negros com eles próprios, de não aceitarem sua cor, por já terem sofrido preconceito, ou por terem medo de sofrer algum dia e acabam tentando mudar, até fisicamente, até mudando suas raízes. E como é que eu sou negra? Como é que eu posso negar a minha cor? Por exemplo, em 4 anos se faz um censo contando as pessoas. É um censo demográfico que o governo manda fazer. O que é que a pessoa diz? Você é branco, preto, pardo. As pessoas nunca dizem que é negra, diz sempre que é morena. Eu sou morena. Mas para o IBGE não existe a cor morena, existe o preto e o branco e o pardo. Então a gente tem que assumir a nossa cor e exigir respeito, né? Só acabaremos com o preconceito discutindo sobre ele nas escolas, nas comunidades e etc. Por exemplo, na igreja, nos grêmios estudantil, pois só assim finalmente entenderemos que podemos ser diferentes na cor, mas pertencemos à mesma raça, que é a raça humana. Beleza? Então, assim, eu fiz esse texto parando e dando uma explicadinha. Mas vocês podem fazer ele tudo na íntegra, tá bom? Aí vem qual é a opinião expressa no texto acerca do preconceito racial? É que o preconceito, o que é que ele diz, a opinião? Que preconceito é um problema mais falado até hoje e um dos crimes mais fortes. Então, você vai bem aqui, ó, e vai dizer, ó, o preconceito é então você vai escrever isso aí, lá no seu texto, tá bom? Problema mais falado e um dos crimes mais forte. Opa. Então, a questão 2 e a questão 3, ela é de cunho pessoal. É a sua opinião que você vai dar a respeito disso aí. Na quarta questão, ele pergunta o gênero textual. Artigo de opinião tem como finalidade, ó, a própria palavra já está esclarecendo, artigo de opinião. Se é um artigo de opinião, qual é a finalidade dele? Emitir uma opinião, né? Emitir uma opinião, já que a própria palavra está dizendo, artigo de opinião. O que é necessário para emitirmos uma opinião sobre algum assunto? Ó, eu só posso dizer, por exemplo, se uma comida é boa ou é ruim, se eu tiver comido. Se a comida está salgada ou insossa, se eu tiver provado. Então, a nossa opinião a respeito de um assunto, a gente tem que conhecer o assunto sobre o qual está sendo debatido. Caso contrário, minha opinião vai ser senso comum. Falar sem entender, né? Aí nessa questão 6, ele está perguntando, de acordo com o trecho, as leis que existem contra o preconceito racial não fazem efeito. O que significa a palavra não fazem efeito? Ou seja, não funcionam, né? As leis não funcionam. Você vai escrever isso aí.
Ele diz assim, no trecho, a maioria das vezes são os brancos que jogam pedras nos negros. O que quer dizer jogar pedras? Falar mal, critica, né? Julgam injustamente pela cor. Aí vem, qual é o antônimo da palavra preconceito? O antônimo é o certo, né? Preconceito, qual é o antônimo? Correto, certo. Qual o sinônimo da palavra injusto? Errado. O que significa injusto? É errado. E procure no dicionário o significado da palavra raça. Então, você vai lá no dicionário, procura e escreve. Então, tá aí, eu tô trazendo para você o significado da palavra raça. Raça é uma palavra classificada na gramática como substantivo feminino. Sinônimo de raça, divisão tradicional e arbitrária. Arbitrária que é uma coisa errada. Dos grupos humanos, determinadas pelo conjunto de caracteres físicos hereditários, como cor de pele, formato da cabeça, tipo de cabelo e etc. A etimologia da palavra raça. A noção de raça é rejeitada por se considerar a proximidade cultural de maior revelação do que o fator racial, conjunto de indivíduos pertencente a cada um desses grupos. Então, uma estrofe, 2, 3, 4. E veja que ele é todo dentro do parágrafo. E cada linha dessa é um verso, tá bom? E a outra coisa, outra característica dele, ó, é fogão, rimando com feijão. Plantação, rimando com alazão. Aí, que recordação, rimando com feijão. Então, essa é uma das características desta paródia. E vamos para nossas perguntinhas. A música que você acabou de ler é uma paródia, o que significa que ela foi a melodia da música, o ritmo dessa música, Asa Branca, foi feita outra música em cima, né? É uma imitação. Então, eu trouxe para aí o significado da palavra paródia. Uma obra literária, musical, pode ser também um conto, uma piada, que imita outra obra. Então, essa música imitou a música Asa Branca. Ou um procedimento de uma corrente artística. Por exemplo, a escola com objetivo jocoso ou satírico, arremedo. Então, quando a gente vê uma pessoa imitando outra, a gente vê muito assim, no programa na Globo, tem um caso deixa eu ver aqui, naquela obra do Chico Anísio, ele fazia muito paródia da sala de aula e ficava satirizando o comportamento dos professores, né? E dos alunos. E agora a gente vai para
o assunto dessa paródia, né? Então, a gente vê que o assunto dela é o feijão, né? Toda hora falando aí no feijão. Então, podemos perceber que no texto existem diversos verbos e que estes mudam, ou seja, os verbos mudam de acordo com o tempo. Passado, presente e futuro. Por exemplo, quando olhei a terra ardendo. Quando olhei, a palavra olhei é um verbo e está no passado. Guardo um pouquinho, guarda um pouquinho para o meu irmão. Guarda um pouquinho para o meu irmão. Então, esse guarda aí já está no presente. O verbo do primeiro trecho, né? Guarda, quando olhei a terra ardendo, está no passado. Muito bem. O verbo do segundo trecho, guarda um pouquinho para o meu irmão, está no guarda. Presente, né? Então, vamos. Há algum verbo escrito no futuro? Crie uma frase utilizando o verbo no futuro. Então, vamos ver se nós temos algum verbo escrito no futuro. Então, a gente percebe que não existe verbo aqui no futuro. Então, se eu pegar que algum verbo, crie uma frase utilizando o verbo no futuro. Então, vamos pegar aqui. Hoje, anos bem mais velho, me veio a recordação. Espero o tempo voltar de novo para eu comer o tal feijão. Eu comerei. Eu comerei. Eu comerei o tal feijão. Por falta da... Deixa eu ver aqui. Por falta de carne, comerei um ovo. Também pode ser, ó. Por falta de carne. Por falta de carne, comerei ovos. Ó. Então, comerei aqui também está no futuro. Então, nós temos agora as frases que vocês vão completar com o verbo. Aí tem, preencha as frases com as formas verbais adequadas e abaixo escrevo quais são. Veja o modelo. Semana passada eu fui à praia. Então, você vai pegar a frase B, ó. Vai pegar a frase B e vai completar com o verbo ir. E esse verbo tem que estar no passado. Amanhã é futuro, né? Bem cedo. Então, amanhã, aqui o verbo é ir. Você vai escrever irei. Bom, irei. Irei. Vai escrever a palavra irei bem aqui, ó. Beleza? Aí vem, agora na frase C. O verbo é sair. Tá bom? E com vontade de rir muito. O verbo sair. Sair com vontade de rir muito. Se eu sair ou saio com vontade de rir muito, então conforme você vai escrever aqui a palavra, conjugar aqui o verbo sair, vale Deus. Conforme você vai conjugar aqui o verbo sair, ele tem que concordar. O verbo sair tem que concordar com vontade de rir muito. Então,
pode dizer sair. Sair, eu saí com vontade de rir muito. Então, se eu sair, ficou o quê? No passado também. Então, você vai escrever a palavra passado bem aqui. Então, se eu colocar ele saiu, ele saiu com vontade de rir muito, ó, saiu aí, ficou. Então, preste bastante atenção na concordância. Agora, na frase de, o verbo é estar e ontem. Ontem é o quê? Passado, né? Ontem, cachorro quente. Ontem, comeu. Ontem, comi. Né? Se é passado, ontem, comeu. Cachorro quente. Sou bem, ontem, comi. Cachorro quente. Ontem, comeram também. Ontem, comeram. Então, vejam aí para combinar. Só que ele vai estar no passado. Quem foi que comeu? Fui eu que comi ou foi eles comeram? Ou nós comemos? Ontem comemos cachorro quente. Agora vem aqui, verbo comer. E tem próximo mês para gente, presta atenção. Amanhã então, o que era que eu estava fazendo? Eu estava prestando atenção esses verbos aqui é dessa frase. E esse aqui é dessa. Então, sair amanhã, bem cedo, amanhã, sairei aqui, ó. Então, como amanhã, você vai escrever bem aqui a palavra sairei. Amanhã, sairei. Bem mais cedo. Então, o verbo aqui, sairei, é futuro. Então, você vai escrever bem aqui. Futuro, bem aqui. Porque essa frase completa essa daqui, né? Desculpa aí, gente. O importante é que a gente deu fé do engano logo. Aí, vamos pra cá. Que essa palavra aqui vai completar essa frase. Com vontade de rir. Estar. Então, vamos colocar estou. Estou com vontade de rir muito. Ou estive. Estou com vontade de rir muito. Então, presente. Bom? Estamos com vontade de rir muito. Então, presente. Aqui, comer. Ontem comemos cachorro quente. Ontem. Passado, né? Comemos. Ontem comemos. Aí você vai escrever bem aqui. M-O-S. Comemos. M-O-S, pessoal. Comemos. Aí aqui. Viajar. Próximo mês é o quê? Futuro. Para Pacajus. Próximo mês, viajo para Pacajus. Isso na primeira pessoa. Se for na
viajamos. Dá certo? Próximo mês, viajamos para Pacaju. Dá sim, nós viajamos. Então, aqui eu vou te mostrar a página de um dicionário. Essa parte aqui, ela é chamada de palavra chamada, é a chave, palavra-chave. Então, ela vai dar o norte para você pesquisar a palavra que você quer pesquisar. Por exemplo, essa palavra aqui começa com P, R. Então, veja que todas elas começam com P, R, O. Essas daqui, ó, já vai começar com PU. E essas palavrinhas pretas aqui é chamada de verbete. Bom, são os verbetes. E outra coisa que vocês têm que prestar atenção é que os verbetes, no caso do verbo, ele vai aparecer sempre no infinitivo. Por exemplo, a palavra provar. Ele está dizendo aqui que é um verbo. Porque aqui ele vai também, entre parênteses, ele está dando a classe gramatical de cada palavra. Aí ele vai aparecer, ó, provocar é um verbo, proteger é um verbo, pular é um verbo. Então, os verbos, ele vai aparecer sempre no infinitivo. Qual é o infinitivo do verbo? Ou é AR, ou é R, ou desculpa. Ou é AR, ER ou IR. Tá? E entre os parênteses, ele está indicando a classe gramatical. Então, preste bastante atenção. Oi, verbo, substantivo, ele vai dizendo a classe gramatical da palavra. Então, ele pergunta, pegue uma página do dicionário e observe os verbos. Eles estão escritos em algum tempo verbal? Não. De que forma eles estão escritos? No infinitivo. Certo? Então, aqui nós já encerramos a correção da atividade das aulas de quinta-feira. Agora, eu vou gravar uma outra aula do dia de hoje. Beijo, bom trabalho!